Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar usando aí esse meio, da mídia social para podermos conversar, falar acerca das coisas do Senhor. No último vídeo, no finalzinho, ficou assim, nós não conseguimos falar a última parte, que é justamente o porquê de não estudar a Bíblia, alguns não estudar a Bíblia. E a razão é justamente a preguiça. E Calbart, ele vai falar que um dos três pecados, que causa, que é a razão, de não podermos nos dedicar à leitura da palavra, é a preguiça. Então esse é o motivo. Dito isto, nós vamos continuar com esse tema, por que estudar a Bíblia? E aí nós encerraremos com este vídeo, ok? E o vídeo anterior nós usamos um texto do Velho Testamento para que pudéssemos fundamentar a nossa argumentação, e agora nós usaremos um texto do Novo Testamento que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versos 14 até o verso 17. E eu vou estar fazendo a leitura deste texto, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos a Deus. Senhor Deus, pedimos ao Senhor que nos oriente na exposição da Tua Palavra, e também, ó Deus, a cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, comunicar as verdades bíblicas ao seu coração, transformando em nome de Jesus. Amém. Então vamos analisar cuidadosamente esse texto e retirar então as respostas, algumas respostas a esta pergunta. Mas primeiro gostaria de ressaltar um princípio que é a base para a nossa segurança e confiança nas Escrituras, que é a sua fonte, ao qual nós já havíamos falado aí no primeiro vídeo, Os irmãos, vocês podem ir lá no primeiro vídeo e olhar, ver lá sobre isso. Mas é importante ressaltarmos, por quê? Porque dependendo daquilo que você crê, de qual é a fonte das Escrituras, você já dá um passo muito importante para a leitura, para o estudo, para a compreensão da mesma. Então, como nós já falamos, a fonte das Escrituras, de onde ela provém? Ela provém de Deus. Então, isso já é importante, por quê? Porque o texto que lemos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela provém de Deus. E a palavra grega que é usada para toda a Escritura inspirada
theopneustos, que frequentemente, né, é traduzido pela frase inspirada por Deus em nossa língua. Mas esse termo, ele significa precisamente exalado por Deus, referindo não tanto a algo que seja ou que Deus haja inspirado, ou seja, para dentro, mas sim que tenha também sido expirado, ou seja, para fora por ele. E isso é importante porque além de termos essa certeza da autoria da palavra de Deus, nós temos uma confirmação de uma palavra grega que nos diz que ao mesmo tempo que essa palavra ela foi inspirada, né, Deus coloca no coração do homem, mas também ela foi expirada no sentido de que o homem fala daquilo que o próprio Deus colocou em seu coração. É claro também que tem a questão das características do homem, né, que não devemos ignorar essa questão. Mas as características do homem, a sua cultura, a sua maneira de falar, não deturpa a origem da palavra, não tira o sentido da palavra. Então o homem na sua fala, ele não, vamos dizer assim, contamina a palavra que foi inspirada por ele, ou a ele, né, por Deus. Então Deus inspira e ao mesmo tempo Deus expira, de que tanto essa entrada da palavra como a saída da palavra, ou seja, a verbalização dessa palavra, ela não seja corrompida pelo homem com seus próprios, né, com a sua própria ciência, com o seu próprio entendimento. Para a gente compreender que é algo que é importante e é preciso que creiamos nisso, né? Crendo nisso, nós já damos um passo muito importante para a compreensão das Escrituras. Eu gosto de uma citação de John Wesley para provar a origem das Escrituras. Na verdade, John Wesley ele vai fazer uma argumentação, né? E eu achei interessante porque a base, né, lógica no que ele diz. Vamos ver o que ele diz. Ele diz assim: a Bíblia foi concebida por uma das três formas: por homens bons ou anjos, por homens maus ou demônios, ou por Deus. E daí ele vai fazer agora a argumentação em relação a essa assertiva. Ele vai dizer, primeiro, ela não poderia ter sido concebida por homens bons ou anjos, porque ambos não poderiam escrever um livro em que mentissem a cada página que escrevesse as palavras. Por exemplo, assim diz o Senhor, sabendo que o Senhor nada dissera e que todas as coisas foram inventadas por eles. Então, se a palavra de Deus não fosse a palavra de Deus, fosse a palavra de homens, bons ou anjos, de certa forma eles estariam contradizendo aquilo que eles escreveram. Porque nas passagens que estão escritas, assim diz o Senhor, então como que o Senhor está dizendo se foram eles que inventaram? Então essa é a argumentação dele, o primeiro ponto. Segundo, não poderia ser concebida por homens maus ou demônios, porque não poderiam escrever um livro que ordena os bons conselhos, proíbe pecados e descreve o castigo eterno de todos os incrédulos. De fato, como que a palavra de Deus seria escrita por homens maus?
ou demônios, se a própria palavra traz uma condenação para eles? Então há uma contradição. Então, ele conclui dizendo o seguinte, que a Bíblia foi concebida por Deus e revelada aos homens. Uma vez que tem assuntos, tem questões na Bíblia, como a frase diz, assim diz o Senhor, tem questões sobre o fim do homem pecador, então não teria como essas duas classes de pessoas ter escrito a palavra de Deus, senão o próprio Deus. É interessante essa argumentação de John Wesley, e por isso eu trouxe aqui para a gente colocar. É importante, falar sobre isso, porque acrescenta mais a nossa fala. Pois bem, o porquê estudar a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? E aí o texto que lemos vai então nos dar algumas respostas. E a primeira resposta que eu vejo aqui nesse texto é que devemos estudar a Bíblia, as Escrituras, porque ela nos tornará firmes, alicerçados. Hoje possuímos uma gama de livros, bíblias de estudo, recursos de mídia. Porém, infelizmente, vemos uma geração analfabeta de Bíblia. Estamos diante de um analfabetismo bíblico. Crentes sem firmeza doutrinária que correm atrás de toda e qualquer novidade no mercado da fé. A ordem de Paulo a Timóteo é para permanecer firme. E essa ordem de Paulo nunca foi tão atual, como nos nossos dias. Nunca foi tão oportuna quanto aos dias que vivemos. John Stott vai dizer algo interessante em relação a isso. Ele vai dizer assim: os crentes se orgulham de inventar um novo cristianismo com uma nova teologia, uma nova vida ou uma nova moral, tudo isso dando sinais de uma nova reforma. Eles têm uma sede de algo novo que a cada dia eles parecem que têm que criar alguma coisa. E é isso que está acontecendo, e as pessoas, os crentes, estão atrás dessas coisas, essas novidades. E muitas vezes essas novidades são novidades prejudiciais ao corpo de Cristo. São novidades que não trazem uma teologia coerente com a palavra de Deus, uma teologia firme, e as pessoas acabam se enveredando por essas novidades. Por isso a importância de se estudar a palavra de Deus. A Bíblia fala dos crentes em Bereia, que quando o apóstolo Paulo falava algo, eles iam lá na Bíblia e conferiam se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras. Infelizmente hoje nós não temos a maioria hoje não tem ido à palavra de Deus, não tem buscado estudar, e aí eu volto a falar de Calbart. São preguiçosos. Então a preguiça tem levado a essa indolência, a essa falta de senso crítico em relação às coisas. Então por isso precisamos estudar a palavra de Deus para que nós nos tornemos firmes, alicerçados. E assim, nosso estudo não deve ser feito de uma só vez. Então precisamos estudar as Escrituras e notamos mais uma coisa importante nesse sentido, que é justamente a continuidade desse estudo.
Quem é professor sabe do que eu estou dizendo. O professor precisa sempre estar se reciclando. Um médico precisa estar se reciclando. Todos os profissionais, o profissional de saúde, todos. Não é porque nós fizemos uma faculdade ou que as pessoas fizeram uma faculdade e depois que formou, acabou, você detém todo o conhecimento. De maneira alguma. O conhecimento é adquirido a cada dia. Portanto, o estudo da palavra de Deus é semelhante. Não foge a essa regra. Temos que estudar constantemente as Escrituras. E não de uma vez. Como se você estudou hoje e aí pronto, acabou. Aí você fez um estudo hoje e você já está preparado para a vida toda. Não é assim. Tá bom? Um segundo ponto do porquê estudarmos a palavra de Deus, nesse texto, é porque nela encontramos, porque nos tornará sábios para a salvação. Então, a palavra de Deus é capaz de conferir sabedoria. Na linguagem bíblica, sabedoria se refere a um tipo especial de sabedoria. Não a sabedoria segundo o mundo ou uma sagacidade para o mal. Esta sabedoria se refere à maneira prática de aprender a viver de maneira agradável a Deus. Ser sábio com respeito à salvação. E é esse o enfoque da sabedoria. Porque a palavra de Deus vai nos tornar sábios com respeito à salvação. E ela só é adquirida através do temor ao Senhor, conforme Provérbios, capítulo 1, o verso 7, e o capítulo 9, verso 10. Que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Paulo está afirmando que por meio das Escrituras podemos alcançar o tipo de sabedoria que está relacionada com o nosso propósito de destino único ou último, como seres humanos, ou seja, a salvação. Logo, seu propósito final não é ensinar fatos de ciência ou afins, mas ensinar sobre a salvação. Algo que nenhuma outra exploração humana, através das ciências, pode descobrir. Haja visto que somente Deus pode revelar isso a nós. E isso ele se deu a revelar através das Escrituras. Por isso, estudar as Escrituras é importante, porque nos tornará sábios para a salvação. Você vai saber, você vai conhecer como você pode ser salvo. Isso através das Escrituras somente. E um terceiro ponto aqui é que devemos estudar as Escrituras porque nela encontramos ortodoxia e praxia. Isso significa que encontramos tanto a verdadeira instrução, ou seja, o ensino, quanto a prática dos mesmos, ou seja, a verdadeira conduta. Quando vamos às Escrituras, o nosso maior proveito e objetivo está em sermos instruídos. Não é uma instrução em como fazer uma casa, sobre equações matemáticas, ou como ser rico em um dia. Mas, quando vamos às Escrituras, somos instruídos nos assuntos de Deus. E isto é de um valor incalculável e muito proveitoso. Mas aí você me diz, mas pastor, eu preciso estudar? Não. O que preciso é só conhecer Jesus. Mas minha pergunta a você é, quem é Jesus? Onde o conheceu? Através de experiências místicas ou por meio da sua própria revelação escrita? Qual seria o meio mais confiável? Então, como que você conhece Jesus? Através das Escrituras. Então, além da instrução, temos o aspecto prático desse estudo. Como criaturas decaídas, nós pecamos, erramos e estamos inerentemente deformados no que diz respeito à retidão. Quando pecamos, precisamos ser repreendidos. Quando erramos, necessitamos de correção. Quando nos achamos deformados, devemos ser educados. E as Escrituras funcionam como o nosso principal repreensor.
nosso principal corretor e educação, com vistas a forjar um caráter de conformidade aos princípios escriturísticos. Concluindo, se a Bíblia fosse um livro mais enfadonho do mundo, monótono, desinteressante e, segundo as aparências, irrelevante, ainda assim seria nosso dever estudá-lo. Se seu estilo literário fosse esquisito e confuso, o dever ainda permaneceria. Um dever não é uma opção. Se você ainda não respondeu a este dever, peça a Deus que o perdoe e o ajude para que tenha prazer na palavra de Deus, no estudo desta palavra a partir de hoje. Então, isso é o que nós aprendemos a respeito de o porquê estudarmos as Escrituras. Que esse vídeo possa ter ajudado você, que você possa ter sido ministrado pelo Espírito Santo e que possa amar mais as Escrituras Sagradas. E eu gostaria de indicar para vocês este livro de Sproul, O Conhecimento das Escrituras. Foi o livro que nós usamos como base para falarmos aqui. E você pode adquirir, é um bom livro, tá? Para que você leia e aprenda mais sobre esses assuntos. Então, que Deus abençoe a cada um e que Deus possa nos capacitar, nos ajudar, tirar de nós toda preguiça, toda indolência e que nós possamos amar mais as Escrituras, buscar mais nas Escrituras a compreensão desse Deus maravilhoso que se deixou compreender a nós através da sua palavra. Deus abençoe.